Boa noite, este é o nosso culto especial de quinta-feira, oportunidade de expressarmos louvor e gratidão a Deus. Vamos aproveitar a mensagem que vai ser anunciada, estarmos muito atentos à mensagem e aproveitarmos que depois nós vamos ter um ótimo convívio. Quero chamá-los a ler uma escritura comigo, que fica em Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, nessa situação de pandemia, nós estamos afastados fisicamente, o que não quer dizer que a gente possa estar impedido de realmente glorificar a Deus, porque o culto é racional. Então, todas as nossas ações de graça a Deus, louvor, oração, tudo que a gente faz pode ser acompanhado com a mente e o coração a Deus. Então, quero muito agradecer a todos vocês, aproveitem bastante e que a gente possa ter um ótimo convívio depois. Obrigado. Olá, irmãos, estamos juntos novamente. Vamos louvar o nosso Deus com a canção Deus nos chamou. Deus nos chamou para anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Deus nos chamou para anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Prontos a perdoar, puros no amar, unidos no Senhor. Foi pra essa paz que Deus nos chamou, tenhamos gratidão, porque assim é o nosso Deus, pronto a perdoar e por nos amar e quer nos transformar. Pronto a perdoar, puros no amar, unidos no Senhor. Foi pra essa paz que Deus nos chamou, tenhamos gratidão, porque assim é o nosso Deus, pronto a perdoar e por nos amar e quer nos transformar. Deus nos chamou para anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Deus nos chamou para anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Vamos continuar louvando a Deus com a canção Nós Somos Livres. Nós somos livres para escolher, queremos ser servos seus, para alcançar muitos, todos possíveis, pois Cristo já venceu. Nós somos livres para escolher, queremos ser servos seus, para alcançar muitos, todos possíveis,
Olá, meus irmãos. Primeiramente, paz em Cristo. É um privilégio poder compartilhar juntos esse momento especial. Agradecer mais uma vez ao nosso Deus pela oportunidade, né, de ver os irmãos, mesmo que virtualmente. Mas agradecer de coração por termos essa interação, podermos compartilhar a palavra, podermos ter o convívio. Agradecer, na verdade, a Deus por cada momento vivido. E agradecer também, com certeza, a cada irmão que, pela sua disponibilidade, pela sua servidão, fez a organização de cada momento, da gente poder compartilhar aqui a palavra. Mas, acima de tudo, eu agradeço pela vida de cada um de vocês. Fazer parte da família de Deus realmente é um privilégio. Sou grato pela vida dos meus irmãos, por fazer parte dessa incrível família. Hoje, meus irmãos, vamos compartilhar com vocês um assunto bastante desafiador, mas ao mesmo tempo vejo que é profundo, porque está fundamentado nas Escrituras. Esse tema, na verdade, ele faz parte do nosso planejamento de aulas, né? É uma continuação da nossa igreja em casa. O último encontro nós compartilhamos sobre ensinamentos, né? Ensinando uns aos outros. E a gente vê o quanto é desafiante ensinar. E hoje o tema que vamos falar é confessando pecados uns aos outros. Mas antes que a gente possa iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo ao nosso Deus entendimento e abertura de coração para podermos ouvir a palavra dele. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, te agradecemos, Pai, pelo teu imenso amor, Deus, pela tua misericórdia, pois a tua palavra santa diz, Pai, que a tua misericórdia é renovada a cada manhã, Deus. Obrigado por viver esse momento, por estarmos aqui. Ajuda-nos, Pai, a poder nos aprofundar cada vez mais na tua palavra, pedindo ao Senhor, Deus, sabedoria e entendimento nela. E com certeza temos a certeza que o Senhor é a nossa fortaleza, que Cristo é o Senhor de nossas vidas e que os seus ensinamentos, Pai, sempre nos leva a níveis inimagináveis, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado pela vida dos meus irmãos. Fica conosco, Pai, e que possamos aproveitar ao máximo, Pai, esse tempo e transformar os nossos corações, Pai, buscando seguir, Deus, a tua vontade, olhar para nós, Pai, que somos limitados e pecadores e o quanto precisamos do Senhor, Deus. Muito obrigado por tudo, Pai, eu te oro muito agradecido e em nome de Cristo eu te agradeço mais uma vez. Amém. Enquanto que a ideia de ensinar e admoestar, né, os outros possa nos amedrontar em alguns aspectos, muitas vezes nós congelamos com o pensamento de confessar nossos pecados para as outras pessoas. Muitas vezes sentiremos a vontade de não exercitar essa prática, ou mesmo de evitar isso. Porém, tenho plena convicção que, ao tentarmos evitar essa necessidade ou prática, estamos totalmente tentando escapar, né, de algo que é bom, que é saudável espiritualmente e, acima de tudo, de acordo com a mensagem do Evangelho. A sabedoria do mundo, meus irmãos, ela nos diz que devemos esconder nossos pecados. Mas a graça de Deus nos liberta da necessidade desse engano. Esse é o entendimento que um seguidor de Cristo deve ser. E não é de surpreender então que haja declarações nas Escrituras que são bem claras e francas
sobre como a confissão é necessária em nossos relacionamentos. Gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que está lá em Tiago, capítulo 5, versículos do 13 ao 16. A versão que eu vou usar aqui é a NVI, tá bom? Inicia assim: Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Incrível quando eu comecei a ler essa passagem, a primeira análise que eu tive é que esse momento era vivido em uma comunidade cristã. E dentro desse convívio, dessa comunidade cristã, a gente encontra sofrimento, oração, felicidade, louvor, doença, mais orações, confissão de pecados, mais orações. Assim como o partilhar de sofrimentos e alegria fará parte do convívio, também a confissão de pecados faz parte. E a soma desses elementos, sofrimentos e alegria, torna isso verdadeiro. E a confissão de pecados é o que leva a uma maior profundidade dos nossos relacionamentos. Digamos, analisemos uma comunidade cristã com esses elementos: sofrimentos, alegrias, confissões de pecado. É uma comunidade de pessoas conhecendo e sendo conhecidas, sem duplicidade, sem ocultação, sem falsidade, onde o mundo prega exatamente ao contrário, meus irmãos. Por isso a gente deve exatamente entender o que a sabedoria do mundo prega e o que a sabedoria de Deus prega. Que caminho nós devemos seguir. A gente vê exatamente isso, que o mundo prega você ser duplo, você ocultar e você ser falso. E graças ao nosso bom Deus, nós vivemos uma comunidade cristã que combate isso. Então, quando a gente passa a conhecer e ser conhecido, nós estamos combatendo a duplicidade, a ocultação e a falsidade. E analisando mais ainda a passagem, a gente vê a parte final, que ele diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. E nós já escutamos muitas vezes, né, essa frase: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas a pergunta é: mas de acordo com as Escrituras, o que é uma pessoa justa? O que é que podemos entender isso? O que é ser uma pessoa justa? Então, sobre esse aspecto de uma pessoa justa aos olhos da Bíblia, eu vou compartilhar com vocês 3 passagens e aí a gente pode refletir sobre isso. A primeira passagem está em Provérbios 28, versículo 13. Também a linguagem, todas elas que eu vou dizer aqui é pela linguagem NVI. Então, em Provérbios 28, 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então a pergunta é: o que é uma pessoa justa aos olhos das Escrituras? Não é aquela que esconde os pecados, mas aquela que confessa e os abandona. Vamos para outra passagem para a gente poder ter uma ideia melhor sobre isso.
está lá em Lucas capítulo 18, versículos 13 e 14. Aí eu vou falar um pouquinho do versículo 13 e depois do versículo 14, tá bom? Em Lucas 18, versículo 13, e essa passagem também eu acho que é bastante conhecida por nós, meus irmãos. É sobre a passagem do fariseu e publicano, quando estão exatamente no templo, né, orando. No verso 13 diz assim: mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então a pergunta mais uma vez: quem é uma pessoa justa aos olhos das Escrituras? Não é aquela que confessa os seus pecados de coração? E no verso 14, as palavras de Jesus eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, para a gente entender é que, quando Cristo disse: eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Então, a pergunta mais uma vez: o que é uma pessoa justa aos olhos das Escrituras? De fato, não é aquela que é tornada justa diante de Deus, reconhece a sua condição de pecador. A gente vê aqui na passagem, meus irmãos, no verso 13, que o publicano ele nem ousava olhar para o céu. Que todo espírito de humildade, sinceridade, um coração quebrantado diante de Deus. Então achei muito interessante compartilhar com vocês sobre essas três passagens, para a gente poder entender o que é uma pessoa justa aos olhos das Escrituras. Todas essas passagens, meus irmãos, nos mostra que nós cristãos, quando confessamos os nossos pecados e pedimos orações para vencê-los, nos direciona a outro ponto muito importante: levarmos os fardos uns dos outros, como está escrito em Gálatas 6, versículos 1 e 2. Eu vou compartilhar com vocês aqui Gálatas 6, versículos 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Deus. Então a gente, quando leva os fardos uns dos outros, meus irmãos, os pecados, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Como eu falei no início, as Escrituras Sagradas deixam claro e bem evidente, né, que fazer a vontade de Deus em nossos relacionamentos torna esses relacionamentos ainda mais profundos. E isso nos leva a um tipo de relacionamento que o mundo não oferece: relacionamentos transformacionais. Palavra bonita essa, eu também gostei quando eu li. Relacionamentos transformacionais. Eu não estou falando aqui de relacionamentos perfeitos, tá certo? Mas relacionamentos transformacionais. Transformar para quê? Transformar em quê? Transformar por causa de quê ou de quem? Quando nós buscamos ter relacionamentos profundos, transformacionais, nossa vida é transformada, a vida dos nossos irmãos também é transformada, a vida das pessoas que estão do nosso lado são impactadas. E transformar exatamente a nossa mentalidade com a mentalidade de Cristo. Que a cada momento da nossa vida, dos nossos relacionamentos, possamos parecer mais com Cristo na vida um do outro.
E isso são transformações que vêm de dentro para fora, transformações verdadeiras. É exatamente isso que o mundo não prega. Não prega relacionamentos verdadeiros, transformacionais, mas relacionamentos superficiais, relacionamentos oportunistas, relacionamentos onde eu vou tirar algum proveito de você para o meu benefício. E como eu vejo, meus irmãos, que essa comunidade, a nossa comunidade cristã, todas as pessoas que buscam estar envolvidas nesse tipo de relacionamento que estamos falando aqui, nós nos encontraremos em dois lados: pecando e vendo os outros pecarem contra si. Então, se o irmão me vê pecando e também peca, eu peco e vejo o irmão pecando, qual seria a solução para isso? Jesus Cristo. Quando nós nos batizamos, meus irmãos, e confessamos como Cristo Senhor de nossas vidas, Cristo nos libertou exatamente daquele momento para sermos verdadeiros. Talvez naquele momento não tenhamos essa convicção, essa visão de sermos verdadeiros. Mas a partir do momento que convivemos na comunidade cristã, a partir do momento que nos aprofundamos na palavra de Deus, a partir do momento que buscamos um relacionamento de qualidade com o nosso Deus, olhando para Jesus Cristo e seus ensinamentos, a nossa mente vai sendo transformada. Relacionamentos vão se tornando mais profundos. E sobre esse ponto, Cristo nos libertou para sermos verdadeiros, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar com você uma passagem que está lá em 1 João, capítulo 1, versículos do 7 ao 10, para a gente entendermos um pouco o que é andarmos na luz. E qual é a relação de andarmos na luz e confissão de pecados. Então, em 1 João, capítulo 1, versículos do 7 ao 10, diz assim: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Achei incrível essa passagem e bem reveladora, e ao mesmo tempo aprofundar as nossas convicções, né? Andarmos na luz como Cristo é luz, termos comunhão um com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso eu afirmo, Cristo nos libertou para sermos verdadeiros, meus irmãos. E minha convicção é que andar na luz e confessar pecados significa a mesma coisa. E, portanto, ambos levam ao mesmo ponto, ao mesmo resultado, na verdade: ser justificado diante de Deus. Por fim, meus irmãos, eu compreendo que o pecado, ele é uma realidade pelas experiências que eu, você, nós vivemos no nosso dia a dia. Mas quando fomos batizados, naquele momento, nascemos na família de Deus. Somos dele agora. Fomos batizados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Essa passou a ser a nossa identidade. Vestimos o nome de Deus. Eu entendo que muitas vezes nós podemos ficar incomodados em relação a andar na luz sobre certas questões, dentre elas, confessar os nossos pecados, porque somos pecadores, porque nos incomoda expressar, levar para a luz os nossos pecados. Mas o amor de Cristo
ele nos compele, ele nos lembra e nos tranquiliza, como a passagem a gente viu anterior, que ele nos ama de forma incondicional, meus irmãos. O sangue de Cristo nos faz exatamente ser purificados. Então, nós vivemos em uma comunidade, a comunidade cristã, a igreja, onde podemos participar, presenciar, viver exatamente relacionamentos profundos. E quando confessamos nossos pecados uns aos outros, nós estamos exatamente abrindo nosso coração. Estamos sendo vulneráveis. E isso também é encorajador, meus irmãos. Porque estamos num ambiente seguro e confiável por pessoas que desejam fazer a vontade de Deus. E por fim, eu gostaria de fazer a última pergunta para podermos exatamente conversar sobre isso depois desse vídeo no nosso tempo em convívio. A pergunta é o seguinte: a confissão de pecados é algo doloroso ou prazeroso? Possamos refletir sobre isso e possamos conversar mais sobre isso no nosso convívio virtual, tá bom? Muito obrigado, meus irmãos, por esse momento. É um privilégio estar participando, estar compartilhando a palavra de Deus com vocês, tá bom? Fique com todos cheios de alegria, cheios de ânimo, porque vivemos na família de Deus. Amém? Graça e paz a todos. Irmãos, graça e paz. Queremos aproveitar esse momento para agradecer a Deus, primeiramente, pelo cuidado que Ele tem tido com as nossas vidas, por ter nos protegido dessa doença. Acredito que nenhum irmão tenha sido infectado gravemente, graças a Deus. Eu queria muito poder agradecer também pelo reino, pelo apoio, pelo cuidado dos irmãos um com o outro, de mesmo essa pandemia ter nos deixado distante um do outro, fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente estamos conectados. Isso é motivo de bastante inspiração e alegria para nós. Eu gostaria muito de deixar um versículo que se encontra lá em Salmos 116, o 12 e o 17, que diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Que possamos ter o coração do salmista, de mesmo olhar a situação dele e querer retribuir algo ao Senhor, ele viu que não tinha condições, e o que ele poderia retribuir ao Senhor era somente com gratidão. Que possamos ter um coração grato ao Senhor, pela proteção que Ele tem nos dado, pelo cuidado que Ele tem com as nossas vidas. Eu queria animar muito os irmãos a ter esse coração. Queria chamar vocês a uma oração. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, por esse momento tão especial, Pai, que o Senhor tem nos concedido, Pai, mesmo estando longe um do outro, mas o Senhor nos deixa sempre conectado, Pai, mentalmente, através do Teu Espírito. Por favor, Cristo, eu queria muito que o Senhor continuasse nos ajudando, nos livrando de todo mal, nos ajude a estar perseverando sempre com o Senhor, Deus, e a sempre procurar Te agradar em todos os momentos das nossas vidas. Por favor, Cristo, quero Te agradecer por tudo, em nome do Teu Filho amado, Te peço e Te agradeço. Amém. Amém. Tchau. Vai.